Talvez você também tenha esse mesmo problema que eu tinha, de achar que vender é uma coisa ruim, de achar que viver de vender é uma coisa ruim, que chamar as pessoas, falar do meu trabalho é uma coisa de uma pessoa sem noção. Esses eram alguns dos adjetivos que eu dava para quem tentava me vender alguma coisa, ou para quando eu estava tentando vender, eu me sentia dessa forma de que eu estava atrapalhando a vida da pessoa. E eu tive que mudar essa relação, porque se eu não mudasse essa relação, eu nunca ia conquistar uma dessas. E agora, dia 24, eu tô embarcando para São Paulo porque eu vou buscar uma de 200 mil, que eu também conquistei nos últimos 6 meses. Eu não sei por que as pessoas perdem tanto tempo criando conteúdo e criando conteúdo e criando conteúdo, mas daí chega no final do conteúdo, a pessoa não oferta o trabalho dela, porque ela tem medo de que as pessoas não vão engajar, de que as pessoas vão chamar ela de vendedora, de marqueteira. Gente, sendo que você faz dinheiro com isso. Se você faz dinheiro com isso, o que o dinheiro é? Isso é um exercício que eu fiz recentemente de o que a sua mente, quando você pensa assim, dinheiro na minha família sempre foi. Escreve o que aconteceu. Você pode escrever, era problema. Era uma coisa ruim. É os boletos em cima da mesa e meus pais gritando um com o outro. Quem nunca passou por isso nessa experiência? Principalmente nós, não herdeiras. Isso cria uma relação ruim. E daí você vê pessoas sendo vendedoras que estão fazendo essa troca do dinheiro, começa a achar elas ruins, começa a achar elas más. Porque pessoas ricas são más, pessoas ricas sempre estão passando a perna nos outros, pessoas ricas são ruins. Todas essas crenças, você precisa perder elas, você precisa eliminar elas da sua vida se você quer crescer, se você quer ganhar mais dinheiro, se você quer ser uma pessoa rica. Você precisa parar de achar que pessoas ricas são pessoas desonestas, são pessoas ruins, sendo que isso não é verdade. Mas o teu subconsciente, por causa das coisas que sempre te falaram, fica te atrapalhando e fica te puxando, fazendo com que você tenha essa relação ruim com o vender. Então a primeira coisa que você vai fazer é pegar um papel e uma caneta e vai me escutar. Presta bem atenção. Enquanto tu tá pegando teu papel e caneta, eu vou até aqui, abrir a minha aguinha com abacaxi. Primeira coisa que você vai escrever aí: dinheiro na minha família sempre foi. E a primeira palavra que vier na sua mente. Pois eu quero que você escreva pessoas ricas são. E a primeira palavra que vier na sua mente. Vender é uma coisa. Escreva a primeira palavra que vier na sua mente. Essas 3 frases de que você vai colocar aí o que você listou, eu tenho certeza que são adjetivos negativos. Que a sua mente, a primeira coisa que veio na sua mente, que está ali relaxada, que está tranquila, o que veio foram sentimentos negativos acerca disso. Porque se você não tivesse sentimentos, você estaria vendendo. Você estaria fazendo vendas. Você não estaria se atrapalhando tanto. Mas, quando você coloca que dinheiro é problema, que pessoas ricas são ruins, que vender é chato, que vender é uma coisa insuportável, que vender é ruim, você mesma está se travando na hora de ofertar o seu trabalho, porque daí você vai lá, você vai criar o seu conteúdo, você vai fazer o seu conteúdo todo bonitinho, chega no final do conteúdo, travou. O que eu vou botar ali? Eu vou botar uma chamada direto pro meu trabalho? Ué, mas eu não vou incomodar as pessoas se eu fizer isso? Não, tu tá ofertando o teu trabalho. E se você acredita, e se você está fazendo um trabalho honesto, que contribui para a sociedade, que vai fazer alguém melhor por causa do seu trabalho, se essa pessoa vai evoluir em alguma coisa na vida dela por causa do seu trabalho, você deve ofertar o máximo possível, porque você tem ciência da transformação que você está entregando. Se você não sente que o seu trabalho está honesto e entregando o valor para essas pessoas, daí você precisa ver o nicho que você está trabalhando e como que você se sente em relação a isso. Mas se você está fazendo um trabalho honesto que contribui para a vida das pessoas, você deve incluir sim, você deve ofertar sim, você deve falar o tempo todo sim. Eu falo o tempo inteiro para as pessoas sobre o quão legal é elas criarem conteúdo, sobre como isso mudou a minha vida. Criar conteúdo mudou a minha vida e eu acho que todos os profissionais do mundo
que fazem um trabalho honesto devem ocupar os seus espaços na internet. Merecem ganhar bem, merecem ser bem pagos. Quando você tem essa confiança de que o que você entrega é bom, você já vai eliminar o pilar 1 que trava as pessoas de venderem o seu trabalho, que é a falta de confiança. Porque se você sabe que você entrega uma coisa boa para o mundo, você deve ter a confiança necessária de ofertar. O segundo pilar que mais atrapalha as pessoas de venderem, de terem uma boa relação com a venda, é a forma que te ensinaram. Você não precisa ser o vendedor insuportável. Quem disse que você precisa ser o vendedor insuportável? Ah, porque vendedor bom não leva não para casa, não aceita isso, encontra as melhores formas de pagamento, não perde cliente de jeito nenhum. Vendedor bom sabe a hora de parar. Vendedor bom sabe qualificar. Vendedor bom sabe a hora certa de ofertar, de dar desconto, de qual é o momento de fazer isso ou não. Nem todo cliente você vai fazer a venda. Nem todo cliente, apesar de todas as técnicas, serve para o produto. Não adianta empurrar produto goela abaixo de quem não precisa dele. Daí sim você vai se desgastar. Qual é a forma que eu, Manuela, gosto de vender? Qual é a forma que eu me sinto confortável? Primeiro, eu gosto de ofertar os meus produtos sempre nos meus conteúdos. Então, todo final do meu conteúdo tem uma CTA, tem uma automação do ManyChat, onde a pessoa comenta uma palavra, daí às vezes ela recebe uma isca gratuita, e antes dela receber essa isca, antes dela receber esse Notion, ela vai me dar o e-mail e o telefone dela. Se eu tenho o telefone dela, ela já é um lead, ela já vai para minha planilha de leads frios, né? Afinal, ela pegou uma isca, mas eu ainda preciso ter uma relação ali maior com ela. Beleza. Qual é a minha segunda forma ali de pegar mais pessoas para poder ofertar o meu trabalho? Se a pessoa ela curtiu um story meu, ela já me deu abertura. Eu falo que a gente tem que vender igual hétero top flertando. Sabe aqueles homens que ele curte um story teu, tu já sabe que ele tá na tua? É isso aí. Tem que fazer que nem hétero top. Pessoa curtiu meu story, ela é um lead. Ela é um potencial cliente. Se eu tava explicando sobre o meu trabalho e a pessoa curtiu, minimamente algo que eu falei interessou ela. E daí o que você faz? Você chama a pessoa. Só que você não vai chamar a pessoa falando assim: fulana, vi que curtiu meu stories, comenta, fulana, vi que você curtiu meus stories, já vou te ofertar aqui, não sei. Não, calma, respira. Respira. Tá num date, tu tá num encontro. Tu não vai chegar beijando a pessoa quando tá cumprimentando. O que você precisa fazer é mandar: fulana, vi que curtiu meus stories e fiquei curiosa aqui. O que você acha sobre esse assunto que eu tava abordando? Qual é a sua opinião? Como é que tá as coisas por aí? Como é que tá tal coisa por aí? Me conta, tô aqui pra te ajudar. Quando você abre esse espaço, a fulana vai desabafar. E a fulana vai falar. Principalmente se você está construindo uma marca pessoal de proximidade, de conexão, um conteúdo que aproxima as pessoas, que é o que eu ensino aqui. E daí a fulana vai começar a desabafar, e o que você vai fazer? Você vai continuar falando com ela. Você vai falar: fulana, eu super te entendo, nossa, isso é muito chato, eu passei por isso. Mas sabe, eu vou te falar que tem solução sim. A gente consegue reverter isso, a gente consegue mudar isso. E daí você vai conversando com ela, quando você fala: nossa, eu tive uma aluna que tive um caso muito parecido, a gente conseguiu resolver dentro da minha consultoria. Você, nesse momento, você tá querendo dar esse passo sozinha ou você gostaria de ter alguém te guiando, assim, nessa questão que você tá passando? Ah, Manu, eu gostaria de ter alguém me guiando, eu gostaria de ter essa companhia e etc. Perfeito, fulano, então eu vou te explicar como é que funciona aqui o meu trabalho, É isso. Mas é que antes eu quis ouvir. Vender é sobre ouvir, não sair falando igual uma maluca. Você precisa ouvir as palavras-chave que o cliente está te falando para você usar elas na venda. Sabe qual é uma coisa que eu faço toda vez que eu entro em reunião com alguma pessoa para vender? Eu anoto as palavras-chave que ela repete. Se ela repete que ela sente falta de estratégia, falta de resultado, que ela se sente desmotivada, eu vou circulando, e vou circulando, e vou circulando. Quando eu vou ofertar para ela, eu entrego todas essas palavras dentro da minha oferta. Eu falo: olha, fulana, dentro da minha aceleradora, a gente tem um programa que é realmente para motivar vocês, para inspirar vocês. Mas além de inspirar vocês, é levar vocês em direção ao caminho certo com estratégia.
Quando você insere as palavras que a pessoa quer ouvir, a sua venda já fica melhor também. E quando eu entendi que o vender não é sobre eu ter que ser igual o vendedor de carro insuportável, que às vezes a gente conhece, aquele cara que, tipo, não te dá um sossego na sua vida, tipo, pelo amor de Deus, me dá um espaço, fulano. Não precisa ser assim. O que você precisa é estar disposto a ouvir o seu cliente, o que ele precisa e não o que você quer vender. Quando você escuta o seu cliente e vai ouvindo o que ele está passando, o que ele está precisando, e você consegue ter a oferta certa para ele, você faz. Se você sente que você não consegue ajudar aquela pessoa pelas dúvidas que ela está trazendo, que ela não está qualificada, você não abandona ela, você direciona ela e fala, olha, eu super te entendo, mas esse momento seu realmente eu não conseguiria te ajudar nos meus produtos, mas eu consigo te dar um conselho, eu consigo te indicar alguém, eu consigo te passar para alguém. Aquela pessoa vai criar uma relação de confiança com você, porque você foi sincera com ela, e quando ela tiver condições, ela vai voltar para você. Por quê? Porque ela vai ter um sentimento de gratidão com você. Então a primeira coisa, assim, gente, o básico do básico é você organizar suas crenças acerca de vender, mudar esses seus pensamentos de que muda. Pensa todo dia que vender é maravilhoso. Fala alto, isso, vender é ótimo, vender é maravilhoso, vender é gostoso de fazer, você ama fazer vendas, você ama ter pessoas interessadas no seu trabalho, ofertar para elas, você mudar a vida delas através do seu trabalho. Fale isso até a sua cabecinha acreditar. Segunda coisa é você recalcular como que você está fazendo, ver como é que tá as suas mensagens, será que você não está falando demais e escutando de menos? Será que você não está demorando muito para responder as pessoas? Será que você não está nem chamando as pessoas? Você fica aí sentado na sua casa esperando o cliente bater na sua porta e falar, fulano, preciso de você. Não, isso nunca vai acontecer. Você precisa ir atrás, você precisa correr. Eu sei que os gurus te falam que você vai criar um conteúdo, que as pessoas vão ir reto pra você, que as pessoas vão vir direto, que você não precisa nem aprender a vender, porque teu conteúdo é tão bom, que a pessoa chega querendo comprar, mas não é assim. Existem sim os leads muito quentes, são as pessoas assim, que estão muito interessadas por causa do seu conteúdo, por causa da geração de valor que você está fazendo, que elas vão lá e compram direto. Mas é uma menor porcentagem. O que você precisa também é correr atrás das pessoas que estão em cima do muro. Você precisa converter elas, você precisa ir atrás delas, você precisa entender. E o melhor é que vender, conversar com o lead, me dá mais informações ainda para melhorar os meus conteúdos. Tanto que eu tô fazendo esse conteúdo porque eu rodei uma caixinha no meu perfil, vou até ler para vocês aqui, ó. E as pessoas colocaram para mim que o que elas mais queriam aprender comigo é como que eu penso sobre vendas, como que eu vendo, como que eu oferto, como que eu penso acerca disso. E por causa dessas minhas perguntas estratégicas para minha audiência, isso me possibilitou entender o que ela precisa, e agora quando eu for chamar elas, eu vou saber quais palavras usar, quais intenções usar, como puxar, como fazer a venda sincera. Venda não é sobre ser insuportável, sobre ser uma pessoa que invade espaços. É sobre você usar o conteúdo como um catalisador de atenção para que as pessoas qualificadas venham, curtam, comentam, façam qualquer tipo de ação a partir desse conteúdo que eu fiz. Porque se curtiu, já caiu na vila o peixe fuzila. Eu vou chamar ela para ofertar. Só que antes de ofertar para ela, eu vou escutar ela e ver se é o que ela precisa. Ver se eu quero ela no meu produto. Enxerga dessa forma também. Eu quero essa pessoa como cliente, vamos conversar com ela, vamos entender se é o momento dela aqui para dentro da nossa empresa, se é o momento dela de receber esse conteúdo ótimo que a gente cria. Vamos conversar, vamos entender. E vamos direcionar da melhor forma, porque se essa pessoa veio até nós é porque ela tá precisando de ajuda. Então a gente tem que ajudar ela. Talvez seja com nossos produtos, talvez não. Mas essas conversas sinceras é a melhor forma de você vender. Assim você não se sente invadindo o espaço do outro, você se sente bem porque você está fazendo um trabalho honesto, legal e que não força ninguém a estar em um produto seu quando na verdade você fez toda uma manipulação desnecessária.
você foi sincero, você foi honesto e a pessoa comprou porque ela gostou. Eu nunca quero que uma pessoa compre de mim se sentindo mal, se sentindo ansioso, se sentindo em dúvida. Eu não quero isso. Quero que quando a pessoa compre de mim, ela sinta confiança, de que ela se sinta bem, de que ela fez uma escolha boa. E isso só acontece quando você faz um trabalho bom o suficiente, honesto o suficiente e não força a barra com ninguém. É isso, eu espero que tenha ficado claro para você de como que eu mudei o meu pensamento acerca de vendas e como que isso fez eu conquistar esses resultados tão legais. Agora em São Paulo tô indo buscar mais uma plaquinha, é um momento muito bacana, muito gratificante de ver onde meu trabalho tá chegando, não só além de mim, as minhas alunas também, né? Ver elas crescendo, não existe nada melhor do que ver as minhas alunas crescendo, faturando cada vez mais. Se você quer aprender comigo, você pode aplicar para minha aceleradora que tá aqui no primeiro link da bio. Eu vejo vocês no próximo vídeo, não se esqueçam de se inscrever no canal e me contem aqui embaixo o quanto esse vídeo ajudou vocês ou se não ajudou vocês, podem ser super sinceros. É isso, um beijo, tchau, tchau!